eu sou a professora Vanessa, professora do curso de Pedagogia da Uniriter e FADERGS, do Grupo Ânima. Eu venho aqui trazer um relato de uma prática docente que foi muito significativa durante esse semestre. Eu ministro a cadeira de Tecnologia na Educação e foi lançado para os alunos uma proposta da utilização de jogos para processo de aprendizagem. Linkar o uso da tecnologia com conteúdos do ensino fundamental. Esse processo ele foi desencadeado não só pela necessidade que a pandemia nos colocou de usar a tecnologia a nosso favor, mas principalmente porque nós vivemos uma realidade hoje cada vez mais plugada e a necessidade então das ferramentas tecnológicas estarem a serviço dos processos pedagógicos e nós não utilizarmos apenas essa tecnologia de forma isolada, como recurso apenas, mas sim como um instrumento, como uma ferramenta de aprendizagem. Então, qual era a proposta? A proposta era utilizar aplicativos de jogos, trazendo as questões do conteúdo do ensino fundamental 1, onde os alunos puderam adaptar regras de jogos para conteúdos, eles poderiam escolher de matemática ou de português. Então, essa proposta, inicialmente, eles tiveram uma resistência por achar que não iriam conseguir. Mas, ao longo da disciplina, como que nós fomos fazendo? Nós fomos conhecendo muitas possibilidades de jogos, né? Fomos jogando, fomos nos envolvendo e vendo a possibilidade de acesso e vendo que esse ambiente não é tão complicado assim. Para que o professor em formação, que são os nossos alunos, pudessem sentir-se familiarizados com as propostas tecnológicas. Porque muitas vezes a gente parte do pressuposto de que eu não sei, eu não consigo, eu não entendo. E aí nós acabamos reduzindo a nossa ação pedagógica às ferramentas mais tradicionais que a gente já está mais acostumado. E desafiá-los nessa disciplina possibilitou tentativa e erro, que é tão importante no processo de aprendizagem. Eu não preciso acertar sempre, mas eu preciso me dispor a utilizar. Então, dentro dessas ações, foram desenvolvidos projetos de trabalho ao longo da disciplina e, em um dado momento, para a primeira avaliação, os alunos criaram, então, esses jogos. Cada etapa que a gente foi avançando ao longo do processo, eles foram vendo que eu utilizar um jogo que já existe e trazer essa formatação para uma alfabetização, para a memória, para o raciocínio lógico, para o desafio com as 4 operações, por exemplo, eles foram percebendo que a ferramenta tecnológica, que o jogo propriamente dito, ele é muito útil na aprendizagem. E além de ser útil na aprendizagem, ele envolve alunos e professores. Então os alunos, na medida em que foram executando esses jogos em grupos, eles foram vendo que a linguagem tecnológica, ela aproxima professores e alunos e ela torna o ensino mais atrativo. E os alunos se tornam protagonistas desse processo, que é a nossa ideia inicial. Então, as expectativas que nós tínhamos com relação ao andamento desse projeto foi totalmente atingida, porque os alunos se sentiram à vontade ao apresentar aquele jogo, se desafiavam a errar e fazer novamente e poder então ter um envolvimento maior com o processo. Essa atividade, ela nos proporcionou que o estudante da pedagogia, que o estudante
da faculdade, da educação como um todo, ele pudesse se sentir mais à vontade ao propor um jogo. Porque primeiramente nós jogamos entre nós compartilhamos as nossas práticas, a gente pôde trocar muita informação e nós ficamos ao final desse projeto com um repertório muito rico, porque cada aluno pôde dividir quando conseguiu, como conseguiu, o que deu certo, o que deu errado. E aí a gente pôde, nessa troca de experiências durante as aulas, aproximar a aprendizagem entre nós, para depois eles poderem levar para as práticas dentro das escolas. Então nós entendemos que essa proposta de criar os jogos, ela foi extremamente significativa. E desenvolvemos então essa ideia do conteúdo de gamificação. Trazer o ambiente dos gamers para a sala de aula nos possibilitou um envolvimento maior, nos possibilitou um avanço com relação à parte tecnológica e tornou esse ambiente ele mais atrativo para os alunos. E aí a gente entende o processo de gamificação justamente quando a gente traz a questão mecânica e as características do jogo para o maior engajamento, motivar comportamentos, facilitar a aprendizagem das pessoas e tornar esse ambiente um ambiente de troca permanente. Eu consigo então trazer para o ambiente educacional uma maior aprendizagem e uma aprendizagem significativa, que essa foi a ideia. Acredito que o resultado final foi muito significativo, tivemos retornos muito positivos dos alunos com essa atividade e espero sinceramente que essa prática tenha contribuído para novas atuações dos alunos em outras disciplinas e também na sua prática docente. Muito feliz em fazer parte desse movimento. Um grande abraço.